Boa tarde, pessoal. Então, vamos para nosso segundo encontro, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos, então, para a nossa segunda live. E hoje a gente vai trabalhar, antes da gente começar a iniciar, né, a pintura de um nariz, de uma boca e falar sobre o nosso retrato mesmo que a gente vai fazer, eu quero falar para vocês sobre a estrutura de um rosto, como que a gente tem que fazer, como que se costuma fazer para desenhar um rosto. Eu tinha dito para vocês, dei a dica de usar o papel manteiga, né, para fazer o risco. Até vários de vocês já fizeram, eu olhei alguns, ficou bem bonito, bem legal. Usar o papel manteiga para traçar o risco, né, fazer o retrato de vocês e passar para a folha de aquarela. Mas assim, conforme estudos, né, de desenhistas e, enfim, conforme pesquisas, a partir do nosso rosto mesmo, do rosto humano, da face, tem um método, né, para a gente seguir, uma metodologia de proporções do rosto. E hoje, por isso que eu pedi para vocês trazerem a tampinha. Lembra da tampinha que muitas pessoas já me mostraram lá no grupo, né, que estão com as tampinhas ali. E dá para ver que vocês também têm ali junto. E assim, ó, estava me esquecendo de falar, a gente teve um probleminha técnico, né, no início da nossa live, por isso que a gente está fazendo novamente essa transmissão, essa retransmissão, né? Mas, como vocês sabem, problemas técnicos ocorrem. Ainda bem que a gente pode refazer, né? E daí muitas pessoas estavam acompanhando ao vivo, não pegaram esse pedaço aqui, essa parte da live, onde eu falei sobre o desenho do rosto, a construção do rosto, tá? Mas ainda bem que a gente tem essa possibilidade de refazer e é isso que a gente vai fazer. Então, como eu estava dizendo sobre as proporções, tudo inicia através de um círculo. E daí a gente vai usar essa tampa, né? Claro que pode pegar também o compasso, que é mais prático do que usar uma tampa. Mas a gente pega, geralmente a gente usa aquilo assim que está mais fácil, né? Da gente, para não precisar, por exemplo, ir atrás de um compasso. Se não tem um compasso em casa, pega uma tampa, né? Vamos começar fazendo então o círculo. A partir desse círculo, que a gente vai construir o retrato. Aqui vocês vão aprender assim as proporções, como que se constrói um retrato. Sozinho, só olhando da foto, por exemplo, né? Pego a foto de um rosto, por exemplo, essa aqui, vou olhar, vou fazer esse esqueminha das proporções e vai ficar mais fácil para eu passar esse rosto aqui para o papel. Tá, fiz o círculo. O que eu vou fazer depois? Vou dividir o círculo ao meio. Divide o círculo ao meio com uma linha horizontal e uma linha vertical. Até o final. Pode passar um pouco do final do círculo, tá? Não faz mal, pode passar. Fiz essa linha horizontal e vertical. Agora eu vou dividir. Ficou aqui 4 partes, né? Do nosso círculo, dividido. Essas partes, eu vou dividir elas horizontalmente em 3 partes. Primeira, partes iguais, né? Ou mais ou menos iguais. Nada, não vamos ter medida perfeita, né, pessoal? Nunca a gente vai alcançar as medidas perfeitas, mesmo porque o nosso rosto não tem medidas perfeitas, né? Não é simétrico. Vou dividir cada horizontalmente em 3 partes iguais. 1, 2, 3, vou para outra parte e divido 1, 2, 3 também. Agora eu pego essa partezinha aqui, essa medida, ó, da metade do círculo. Essa medida da metade do círculo eu vou passar para baixo, para fora do círculo. Vou marcar, vai dar aqui. Aqui vai ser mais ou menos a altura do nosso queixo. Eu digo mais ou menos, repito, porque nunca vai ser igual. Se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse retrato, nessa foto, não vai ser a mesma medida que eu vou mostrar para vocês, melhor, de uma foto de uma pessoa de frente, né? Ali é um quarto de perfil. Aqui, esse rosto de frente não vai ser tal e qual como eu falei para vocês, mas aqui vocês vão ter um mapeamento de como seguir para construir o rosto, né? Tá. Dividimos cada parte em 3 partes, né? 3 partes aqui e 3 partes aqui. E 3 aqui.
o que nós vamos... Agora a gente começa a construir as partes do rosto. No primeiro 1/3 da medida, bem aqui em cima, vai ser a parte que vai ficar a testa, né? Pode escrever testa e circula. Depois, na segunda metade, que também já foi dividida em 3, no primeiro 1/3 vai ser a parte aqui dos olhos. Escreve lá, olhos e circula. Na terceira parte, no primeiro 1/3 vai ser a boca, o centro da boca, tá? Geralmente vai ser o centro da boca, mas pode ser um pouquinho, pegar um pouco do lábio superior, né? Ou lábio inferior também. Não quer dizer que é uma regra, mas vai ser mais ou menos isso. Nas laterais desse círculo, a gente vai puxando e já indo para dentro, fazendo uma voltinha até mais ou menos aqui assim, dos dois lados. Vai puxando, faz uma voltinha e fecha. Aqui já vamos ter o formato, né, do queixo. Então, começamos com o círculo e depois puxamos aqui do lado, tá? E aqui vai ser o nosso queixo. Da medida, já temos aqui a testa, né? Vai ser aqui a testa. Aqui vai ser a parte dos olhos. Essa aqui do centro vai ser a parte da sobrancelha. A sobrancelha ela vai poder estar mais para cima ou mais para baixo desse risco aqui, tá? Depois vem a parte dos olhos. E aqui assim vai ser a parte onde vai ficar o nosso nariz. O nariz do rosto, né? Do nosso desenho. A orelha vai ficar entre o finalzinho do nariz até a parte dos olhos. Essa parte vai ser, estarão localizadas as orelhas, tá? As orelhas. Daí, lembra os arquivos que eu mandei para vocês no grupo? Lá tem esses desenhos também, ó. Aqui tem, naquele arquivo, daí mostra bem direitinho como que fica o desenho representado com esse esquema. Ó, tá ali o círculo, quase do mesmo tamanho da nossa tampa. O círculo que foi dividido, como eu falei para vocês, aqui está o primeiro terço, ó, deu na testa. O segundo terço, a parte dos olhos, tá? O terceiro terço, a parte da boca, né? A parte do centro da boca. Depois, a partir disso, a gente vai fazer outras divisões, né? Para a gente começar a colocar as partes direitinho do nosso rosto. Então, como que nós vamos descobrir? Primeira coisa de tudo é descobrir aonde que a gente vai colocar os olhos, né? Como que vai chegar? Ah, o olho é ali, mas como que eu cheguei nessa medida de colocar o olho ali naquela parte? O que se faz, geralmente, é... Aqui, vou pegar um rascunho que eu fiz, né? Para explicar para vocês. Que daí eu tentei fazer com a medida, né? Para mostrar certinho. Pego cada divisão dessa, uma divisão dessa aqui, vejo o tamanho dela. Ó, deu aqui, né? O tamanho dela é esse. Agora, a metade desse tamanho é onde eu vou começar a medida. Mais ou menos aqui é a metade. Essa metade eu vou começar aqui no centro do meu risco, né? Do círculo, ó. O centro tem que ficar a metade para cada lado, né? Essa medida, centraliza ela ali e deixa a mesma medida para cada lado. Mesma medida para cada lado, que eu digo é esse tantinho aqui para cada lado, né? Daí marco aqui. Aqui. A partir daqui vamos criar o nosso olho e também o início da sobrancelha. O início, né, da sobrancelha. Então, muitas sobrancelhas vão ser mais compridas, né? Mais largas, mais estreitas, todas são diferentes, não tem como a gente pôr uma regra, mas o início vai ser aqui. A partir dessa medida eu vou construir os olhos. Essa mesma medida, né, vai ser o tamanho dos nossos olhos. Aqui vai ter um olho, ó, tá nessa medida, e aqui vai ter o outro olho, sempre seguindo essa medida. O total daqui até aqui desse círculo tem que entrar 5 olhos, né? Só que, claro, não vai dar bem 5 olhos, como eu falei, não é uma medida exata, né? Ó, mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3,
4, né, até terminar aqui, e 5 até terminar aqui. Faltou pouquinho, né, as laterais. Então, são medidas mais ou menos, né, não quer exato. Mas é mais ou menos isso, que tem que dar a medida de 5 olhos, tá? Aqui, então, eu já descobri aonde que vai estar os olhos. Daí eu vou lá no meu retrato e vejo direitinho, mas calculo mais ou menos a localização e a altura dos olhos, né? Eu sei que eles vão estar aqui, agora a altura deles eu tenho que ir lá e dar uma calculada, né? Medir, tu pode medir com a pontinha do lápis, né? Vou lá e vejo a altura, vou no meu retrato, vejo a altura e passo para cá, né? Passo para cá, já sei que a altura vai ser essa, tá? Sempre indo lá no retrato de vocês, medindo e trazendo para o risco que vocês estão fazendo. Tá, encontrei então a localização do olho e da sobrancelha. A sobrancelha também vai iniciar aqui. Como aquilo que eu disse, tem sobrancelhas que vão começar, né, iniciar aqui, que vão ser para baixo dessa linha, tem outras que podem ser para cima dessa linha. Umas podem acabar logo aqui, outras podem ir um pouquinho mais, ó, um pouquinho mais depois do olho, tá? Um pouquinho mais, geralmente vai ser um pouco mais depois do final do olho, que vai a sobrancelha, tá? E aquilo que eu disse, tem que olhar um retrato, ou ela pode ser mais para cima ou ela pode ser mais para baixo. Seguindo então a localização das partes do rosto. Vamos ver o nosso nariz. A gente sabe, fazendo os riscos, que o nosso nariz vai ser aqui no final, né, do círculo. Essa é a parte do nosso nariz, onde vai estar localizado o nariz. Geralmente, por esses estudos de proporção do rosto, e até dos cursos que a gente faz, enfim, sobre isso, um dos últimos até que eu fiz, a professora deu uma orientação, deu uma ideia, né, para a gente não se perder, para a gente calcular, tipo, a medida de 1,5 olho, mais ou menos, vai ser o comprimento do nariz, tá? E realmente dá certo, né? Se a gente calcular aqui, 1 olho daqui até o final, vai dar 1,5 olho, a distância, né, do nariz para o olho. E ele sempre vai começar aqui, a partir dessa medida do olho, para baixo. Ou vai ficar mais para cima, né, ou mais para baixo. A largura também vai ser essa. E aí depois vocês dão uma olhada no retrato, pode ser mais estreito também, né, ou mais largo, tá? Mas a localização vai ser essa. Temos o nosso olho, temos sobrancelha, sabemos da testa que fica ali, o nariz e agora a boca, tá? A gente deixa esse espacinho aqui que a gente tem sempre embaixo do nariz, que todos têm, né? Dá até para fazer o desenhozinho e tal. E vamos para a boca, daí logo em seguida já vem a medida da boca. A gente sabe que ela vai iniciar por aqui, tá? A gente divide, né, também essa parte aqui, mais ou menos proporcional em 3 partes, né? Primeira, segunda e terceira. Aqui vai ser o centro da boca, a parte de cima vai ser o lábio superior e a de baixo o lábio inferior. O tamanho, a largura da boca. Vamos lá na nossa pupila, seguimos, ó. Chega no finalzinho, tu vai pegar lá no teu retrato, né? E sai do cantinho da boca, segue da pupila até o cantinho da boca. Geralmente vai ser da pupila até vai alcançar no final da boca. Geralmente é isso. Pode estar um pouquinho para cá ou pode estar um pouquinho para cá. Sigam o finalzinho lá da pupila por ali, que vocês vão encontrar o final da boca lá no retrato de vocês. Façam essa experiência. Pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é por aqui. Vocês vão saber o final da boca, o cantinho vai ser esse, tá? Não tem como se perder. Sempre pegue o desenho que vocês estão fazendo, o retrato que vocês estão fazendo e façam essa medida. Tracem o risco. Tracem o risco do olho até o canto da boca. Aqui do início do olho até o cantinho lateral do nariz. Tracem isso no desenho de vocês. Daí fica melhor para vocês se acharem, não vão se perder e o retrato vai ficar mais parecido possível.
o que eu estava conversando até com uma prof antes de iniciar a nossa live, a gente não vai fazer 100% igual um retrato, quem está fazendo de mão livre com as proporções, não vai sair 100% igual, porque a gente não é uma máquina de xerox, a gente não é uma copiadora, né? A gente não tem como fazer 100% igual, mas a gente tem que procurar deixar o mais parecido possível o retrato, né? A foto com o risco que a gente vai fazer para pintar. Bom, essa parte eu acho que era isso, né? O que a gente precisava saber, as ideias, né, básicas das proporções que para a gente fazer, para quem quiser fazer o retrato, né, sem seguir a tela do computador, copiar pela tela ou pegar o papel manteiga, quem quiser treinar essa prática, né, é assim. Daí aqui, ó, a gente tem um retrato de um quarto de perfil. Eu fiz o mesmo desenho, segui as mesmas, né, linhas de 1/3, aquilo que eu expliquei já para vocês. A única diferença é que o nosso risco, onde fica a metade, né, que vai ficar centralizado o nariz e o olho, o nosso risco daí vai ficar mais de ladinho, né, porque é um rosto de 1/4 de perfil. Daí tem o rosto de perfil também, né, e tem o rosto que é 1/4 de perfil, que é esse aqui. Então cada um vai mudar esse traço aqui, esse traço central. A gente vai seguindo. Mas as proporções, a localização vai ser a mesma, tá? Sempre vai ter a localização onde vai ser a sobrancelha, a localização onde estarão os olhos e a localização onde estará o nariz, tá? E vocês têm também esses desenhos aqui, vocês têm nos arquivos que eu mandei lá no grupo, tá? Ó, aqui também mostra bem um rosto feminino e um rosto masculino usando as proporções, tá? Aqui também um de frente e um de perfil, também usando as proporções, tá? O de frente, ó, e o de perfil, tá? Seguindo sempre as mesmas proporções e vai dar o mesmo resultado. Vamos conseguir construir o rosto da mesma maneira. Pessoal, então agora a gente vai iniciar as misturas de cores de tom de pele, né? Mais ou menos assim, pra gente testar no nariz, que a gente vai desenhar um nariz hoje e uma boca, antes da gente iniciar mesmo o nosso retrato. Só uma observação que as minhas amigas de aquarela me pediram para falar para vocês, que eu esqueci na primeira live, que a nossa borracha, ela é uma borracha, olha ali, ó, borracha limpa tipos. Esse é o nome correto dela, que eu só chamei de borracha na live passada e elas me cobraram. Como que tu só chamou de borracha? Não se chama só de borracha, é uma limpa-tipos. Tá aí, gurias, ó, limpa-tipos, viu? Não dá para esquecer. Tá, uma professora havia me perguntado, né, como que faz para apagar com ela direitinho, porque às vezes ela não apaga tão bem assim, porque ela é para não machucar o papel, né? E a gente vai passar de uma forma suave. Tá, pessoal? Então, para usar a limpa-tipos no nosso desenho do retrato, a gente vai usar assim, ó. A gente vai tirar só o excesso, né? Que é para a finalidade da limpa-tipos é retirar o excesso do grafite. Então, vamos lá no nosso desenho, no risco que vocês já fizeram. E tiramos só o excesso, assim, dessa maneira. Só o excesso. Não é para apagar todo o desenho. Somente o excesso do grafite. O meu vai ficar excesso, o meu vai ficar mais forte, porque eu preciso que ele fique forte para aparecer aqui na câmera para vocês, tá? Mas daí, ó, dá para ser assim também. Para vocês fazerem aí no de vocês, tá? Com a limpa-tipos. E assim, tá? Agora vamos fazer uma misturinha. Aqui ficou um risco ainda. Ó, eu posso fazer assim e tiro, ó. Porque daí aquela borracha comum que a gente conhece, se eu usar ela nesse papel de aquarela, ela vai machucar o papel. Ela vai tirar, né, um pouco do papel. E essa aqui não, essa aqui é suave e ela não vai machucar o papel. Vamos então hoje fazer testar como que a gente faz
a pintura do nariz e da boca. Vou deixar pronta a nossa misturinha da tinta. Vamos fazer um tom mais claro e um tom mais escurinho. Vamos fazer um pouquinho do marrom. Um pouquinho do vermelho. Sempre limpando o pincel, né? Cada vez que vai mudar de tinta. Limpa. E um pouquinho do amarelo ocre. Tá? E bem aguadinha essa cor. Aguadinha, bastante água. Daí vamos testar. Pode testar aí na folha de vocês, num cantinho. Ou numa tirinha, assim como eu fiz aqui. Tá? Aqui é um tom mais clarinho. Eu tenho também uma misturinha mais rosada aqui, que eu coloquei o marfim com um pouquinho de vermelho. Ó, também é um tom clarinho. Esse até tá muito clarinho, bem rosadinho assim, tom de rosa. Vou botar mais o vermelho aqui. E agora carreguei. Isso acontece muito, deixa eu te carregar. E daí bota mais o marfim para quebrar esse vermelho que eu carreguei. Ó, já ficou rosa. Mais um pouquinho de marfim. Dá até para colocar um pouquinho de branco, quem trabalha com branco, né? Eu não uso branco, só para os acabamentos do brilhozinho do olho. Ó, aqui temos um tom rosado. A gente só vai ver mesmo a cor quando secar. Ó, um rosado e um mais com tom de mais marronzinho. Agora vamos fazer um outro tom mais forte. O vermelho, o marrom, mais um pouquinho de vermelho e um pouquinho do azul. Ó, aqui já temos um tom mais forte, mais fortinho, tá? Tom claro e um tom mais forte. Já vamos deixar preparado o tomzinho de roxo, que também vamos usar no nariz. O azul e um pouquinho do vermelho. Mais forte. Vamos ver. Vou botar mais azul. Um pouquinho do marrom. Tá, uma cor fortezinha é essa aqui, tá? Que dá pra gente usar também depois no nariz. Tá, fizemos nossas cores, deixamos ali que a gente vai usar. Agora vamos fazer o nosso nariz. Como vamos iniciar para fazer o desenho do nosso nariz usando 3 círculozinhos, tá? Vou fazer mais forte o desenho para vocês enxergarem melhor. Um círculo, daí outros 2 menores na lateral. Tá? Isso para a gente começar o formato do nariz. Aqui. Contornando. Podemos deixar aqui mais pontudinho. Contorna. Daí aqui eu tô fazendo sem seguir, né, uma foto.
Mas daí vocês tendo a foto, vocês vão seguindo o formato que faz o nariz lá da foto onde vocês estão trabalhando, né? Do retrato que vocês querem fazer. Daí a gente faz a base e daí a gente começa, só para a gente não se perder, daí a gente começa a endireitar ele, a proporção, de acordo com a foto que vocês têm, né? Que a gente pode deixar afunilar um pouquinho mais, né? Daí a gente vai lá e segue a narina, vê lá na foto como é que vai ser, a gente sabe que ela vai ser aqui. Então a gente já deixa a narina pronta. Daí isso, o formato da narina, o que vai dar para vocês é a foto, né? Aqui eu estou seguindo um desenho só, não estou seguindo nenhuma foto. Seria até mais fácil, né? Se eu seguisse uma foto. Vai ter a sombra, aqui vai ter luz. Isso que a gente tem que cuidar também, né? A luz e sombra. Da onde está vindo a nossa luz, onde vai ficar a sombra, sempre seguindo a luz da onde ela está vindo. Aqui nós temos luz também. Aqui vai ser sombra, aqui vai ter luz. Então, onde tem sombra a gente vai pintar, vai botar um tom. E onde tem luz a gente vai evitar de pintar, passar tinta em cima, né? Tá, não tá o nariz perfeito, mas tá um desenho do nariz, né? Dá pra ver que é o nariz. Vamos tirar o excesso do grafite. E vamos colocar a primeira camada de tinta. Vamos começar com aquela camada fraquinha que a gente fez. Sempre deixando onde tem luz, a gente não vai pintar. A gente vai esfumaçar as laterais, esfumaçar aqui no centro, onde tem a luz, para não ficar aquele risco aparecendo, né? O risco muito forte aparecendo. Não ficar marcado. Também, se for na parte da luz, não faz mal, porque a gente vai ter outras camadas ainda. E essa vai ser a mais suave. Aqui embaixo também vai uma camadinha, porque aqui tem mais sombra, né? Na parte de baixo do nariz. Aqui vai ter o resto do rosto, também dá para pintar. Ó. Aqui vai ter o resto do rosto. Ó, esfumaça. Aqui é luz, vamos tirar mais um pouquinho da luz. E a aquarela é bom porque tu pode aproveitar enquanto não secou. Até depois de seco tu pode ainda tirar os excessos, tá? Sempre tu pode arrumar. Ó, ali tinha entrada a tinta dentro da luz, eu tô tirando. Com o pincel úmido, esfregando e tirando.
Tá, essa primeira camada está pronta. Agora a gente vai deixar secar essa primeira camada. Por isso que muitas pessoas usam o secador de cabelo para agilizar o processo. Enquanto seca essa primeira camada, vamos fazer a primeira camada de uma boca. Como o nosso tempo é curto, a gente vai pegar um desenho, um risco aqui pronto já, vamos ver. Uma boca aqui, qual dessa? Essa aqui. Vamos fazer uma misturinha de magenta, bem clarinho. Fazer a primeira camada então da boca. A gente vai deixar em branco a parte onde é o brilho da boca, tá? Aqui as voltinhas do lado. Aqui que vai ficar o brilho da nossa boca. Enquanto seca a primeira camada da boca, vamos voltar lá para o nosso nariz. No nariz a gente vai botar agora a camada um pouquinho mais forte. Já está seco, daí a gente vem com uma camada um pouco mais forte agora, de cor. Passamos e esfumaçamos. Para não ficar marcado. E não se preocupe se não ficar bem igual como eu estou fazendo, porque vocês estão testando, né? Estão treinando recém agora, estão conhecendo como que a aquarela age. Aqui eu posso pintar, que aqui tem sombra. Aqui é luz. Depois a gente define melhor. Podemos botar mais sombra aqui também embaixo. Ó, já está dando o formato do nosso nariz, já está aparecendo com o nariz, está parecido já com o nariz. E deixamos secar mais uma vez essa camada, para depois continuar. Mas, assim, vocês estão entendendo que é tudo questão de camadas, né? Tem que passar a primeira camada, deixar secar. Daí vai com a segunda camada mais escurinha e deixa secar. Vai para uma terceira camada mais escurinha, só onde você acha que precisa de colocar essa terceira camada e deixa secar. Aqui eu estou tentando fazer o mais simples possível o nariz para a gente poder terminar, né?
ele hoje, para vocês terem ideia de como que ele vai ficar. Ó, aqui eu fiz um detalhezinho, né, com essa mistura do marrom e do preto, só os contorninhos, né, pra gente ver bem como que ele vai ficar. Pintei a narina, né, e fiz o contorninho embaixo e na lateral. Daí deu mais formato de nariz, né. Ele ainda tá claro, porque a gente precisa de mais camadas. Daí pega o pincel fininho para fazer esses contorninhos, tá? O Evandro tá se achando, Evandro? Sim, tô fazendo. Tá se achando? Sim. Tá, não tá preocupado com a tinta agora, né? Tá, depois a gente vê sobre a tinta. Bota uma camada clarinha, né? Deixa secar, depois vai para uma mais forte, deixa secar. Tá, aqui vamos fazer agora uma outra camada no nosso nariz. Já é 4,16. Que pressão. Vou botar aqui um roxinho. Vamos fazer uma proeza aqui, ó. Esse pincel tá muito grande. Vamos trocar nosso pincel, vamos pegar um menor. Vamos pegar um 4. Eu tava trabalhando com 6, tá? Agora eu tô trabalhando com 4. Ó, agora eu tô colocando uma tinta mais escurinha aqui no nariz. Ó. Calma, que não se assuste que ele não vai ficar dessa cor. Aqui eu fiz um roxinho, tá? Botei um azul com um pouquinho do magenta. Daí criei esse roxinho. Vamos botar ele mais pra cima também. Claro, é por isso que é demorado, né? A oficina assim, de retrato, porque para ensinar tudo o que precisa ser ensinado, não pode ser, né, só numa live ou só numa aula. É bem muita coisa, bastante conteúdo que a gente precisa praticar, né? É muita coisa para um retrato. É cuidar sempre de não deixar marcado, sabe? Colocou a tinta ali, tem que ficar escurinho assim mesmo, roxo como tá. E depois a gente vai dar mais uma camada. Daí vai tirar esse roxo. Tem que sempre cuidar para não deixar marcado, isso que eu tava falando para você. Sempre esfumar assim do lado, sabe? No final ali onde tá a tinta, sempre dá uma esfumadinha. Esfumar é misturar a tinta, não deixar marca. Entendeu? A gente diz esfumar. Agora vamos deixar secar esse aqui, essa parte. Vamos ver o que é boca. Nos pede. A boca, a gente pode fazer o escurinho agora da boca. Que tem entre um lábio e outro. Aqui eu peguei uma mistura de marrom e magenta, ou um azul. Vocês vão testando aí o que ficar mais escurinho, então o que fica escurinho, que dê para passar ali. Nesse risquinho, né, na divisão de um lábio com o outro. Ficar mais marrom. Pode ser com pincel mais fino também. Esse que eu estou usando tá grossinho.
Esse escurinho a gente usa para fazer a divisão, né, dos lábios, do lábio superior e inferior. Sempre é mais escuro no meio, esse risquinho do meio. E agora a próxima camada que a gente vai fazer na boca é colocar uma cor mais forte nela, né? Uma cor mais viva, mas não tão aguada. Vamos fazer com magenta, a outra camada mais forte da boca. Vamos fazer com magenta, não tão aguadinha, com bastante tinta. Estou tentando fazer com menos camadas, sabe, para vocês para não demorar tanto tempo. Boto magenta e um pouquinho do marrom. Bem pouco. E predomine mais o magenta. Vamos testar num papelzinho. Daí vamos fazer aqui. Vamos contornar. Deixar aonde eu acho que tem luz. Onde eu preciso de luz, eu não pinto. Aqui. Certo é fazer primeiro uma parte e depois outra, tá? Eu tô fazendo as duas juntas. O certo é deixar secar a primeira parte pro lábio superior, depois vir pro lábio inferior. E tem que deixar secar novamente. Coloquei bastante tinta, quer dizer, uma camada, né? Não muita tinta, como tem que ser. E daí, ó, conforme eu vou mexendo, ela já tá seca, daí ela começa a dar manchinhas. Tem que colocar a tinta e deixar secar. Daí, se eu mexer e ela já começou a secar, ela vai criar umas manchinhas. Daí depois a gente tem que passar por cima para tirar essa mancha que pode ocorrer. É normal que ocorra essas manchinhas, tá? Tá, vamos deixar secar, depois a gente tira a mancha, se tiver. Vamos dar mais uma camada no nariz, daí eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer em casa. Vamos dar uma camadinha aqui, com um pouco de vermelho, um pouco do marrom e o ocre. Um pouco do ocre. Agora vamos quebrar aquele roxo que a gente tinha colocado também no nariz antes. Tá vendo? Ó, agora a gente passa essa camada e a gente quebra aquele roxo. Aí não vai ficar mais azulado, tão azulado. E depois vai outra camada ainda. Esfumaça a luz também aqui. Esfumaça. Vou botar mais um pouquinho de cor aqui.
assim, deixamos que aqui é mais clarinho, né? Que tem luz. Ó, aqui tem luz. Ainda podia ter sido mais forte ainda essa cor aqui. Esse tom. Para aparecer mais, né? Ó, mas já dá para ter uma noção, né? De como tá ficando o nosso nariz. Então aqui a gente precisa de mais camada, ia precisar de mais camada ainda. Depois, no final, a gente ainda pode fazer mais uma vez o acabamento dele. Ó, a gente, depois que secar, a gente pode fazer de novo com a tinta mais escurinha, né? O acabamento aqui da narina. Pode escurecer um pouco mais. Ó, mas já tem o formato de nariz, né? Fizeram, conseguiram chegar mais ou menos nessa etapa? Conseguiram? Daí, ó, tem o roxinho ali embaixo, né? E depois eu passei outra camada com cor em cima para quebrar aquele roxo, tá? O que vocês vão fazer agora para a aula que vem? Ó, pegue o retrato de vocês. Tá, vocês têm o retrato de vocês, né? O desenho, que vocês já passaram para a folha, né? Tem lá o desenho. Daí vocês vão pegar, olhar pelaquela foto que eu mandei. Por essa foto que estava num tom bem amarelado. Lembra? Aquele arquivo que era bem amarelado? Daí vocês vão olhar lá. Aonde está mais escuro, aonde está claro, aonde está mais escuro. Por exemplo, pegar uma tinta mais clarinha aqui. Uma mistura do... Eu acho que eu mandei a foto. Eu vou explicar também depois isso aqui. Nem que a gente fale no grupo, tá? Sobre essa mistura. Onde está mais... Vamos fazer a primeira camada. Vendo aonde tem sombra. Eu vou passar essa primeira camada em tudo onde tem sombra. Vou olhar aqui na minha foto, ó. Eu vejo que em cima do olho tem sombra. Aqui no nariz desse lado tem sombra. Na bochecha tem sombra. Desse lado do rosto tem sombra. Aqui abaixo do nariz tem sombra. Isso que vocês vão fazer. Vocês vão botar a sombra com uma tinta clarinha, aguada. Aqui em cima do olho. Pode passar na sobrancelha também, toda a sobrancelha. E no outro olho, embaixo e em cima. No nariz, na boca, pode passar em cima da boca também. E aonde está claro, vocês não coloquem tinta. Vocês só vão colocar tinta fraquinha aonde está mais escuro. Pode colocar na orelha, pode até colocar um pouco aqui no pescoço também. Pode colocar nessa parte do pescoço, tá? E essas partes aqui, ó, aonde tem luz, não coloca tinta. Só onde tem uma sombrinha, vocês colocam essa primeira camada. Essa camada fraca, porque se fizer alguma coisa errada, não faz mal, tá? Façam bem fraquinha essa camada. Deixa eu fazer aqui um olho só, para vocês terem ideia de como que vão fazer em casa. Aqui daí eu acho que tem que focar, né? Bem na minha mão. Aqui do olho nós vamos fazer em cima e embaixo, onde tem luz, onde aparece, ó. Vamos fazer. Colocou. Não entra no olho, tá? Dentro do olho. Só por cima. Que posso ver ali no retrato que tem luz, que tem sombra em cima. Né? E embaixo também. Não entra dentro do olho. E não naquela linhazinha estreitinha ali, na linha d'água, né? Também não bota tinta ali. Vamos fazer só aqui ao redor do olho, por enquanto. Que pega, aqui também tem uma sombra, dá para olhar lá pelo retrato original também da foto que vocês ganharam. Dá para ver que é mais ou menos aqui assim que tem. Ó, tá bem aguado, daí enquanto tá aguado vocês podem mexer, ó, e esfumar. Ó, pode esfumar. Não deixa secar, tá bem aguadinho. Porque depois que seca, daí fica marcado. Ó, vou esfumar. Daí vou continuar no nariz, ó. No nariz também. Vocês podem fazer em casa. Ó, a ponta ali tem luz, ali vocês não coloquem tinta. Mais ou menos aqui assim. Fechou nosso tempo, né? Ó, daí esfumaça.
esfumaça para não ficar marcado. E se ficar marcado também não é o fim do mundo, porque esse aqui é um tipo de retrato bem, né, mais assim, mais jogado, digamos assim. Não é para ficar tudo certinho, para ficar um colorido depois que vai aparecer. Nós não vamos pintar todo ele, vai ficar partes em branco, tá? Então, fez isso, passou no olho, depois vou lá, passo em toda a boca, mesma cor, clarinha, passa em toda a boca, passa em toda a sobrancelha, pode usar esse aí também, não faz mal que não é marrom, passa em toda a sobrancelha, embaixo lá do nariz também um pouquinho, que tem sombra, tá? E depois ali na testa também, ó, vamos passar o contorno na testa, ó. Se vocês tiverem medo de borrar, de fazer alguma coisa errada, vocês podem molhar o papel antes. Só molha com água bem limpa e depois passa a tinta. E vai esfumaçando, tá? Pode molhar todo o papel antes de passar a tinta, vocês... Daí vai ficar mais fácil para vocês, não vai secar tão rápido, sabe? Vamos fazendo o teste numa folha antes. Eu explico daí no grupo, tá? Então, o nosso tempo já se foi. Aqui eu fiz só o início, para vocês terem uma noção do que fazer em casa. Faço só essa primeira camada, daí terça a gente faz o resto. E podem também, quem quiser, fazer uma primeira camada geral também no cabelo, com um marrom bem clarinho, um marrom com ocre misturado, tá? Bem aguado, bem claro, tá? Pode passar em todo o cabelo também, em casa. Ocre com o marrom, bem aguado, nada de muito forte a tinta. E daí esse claro vai ser a parte clara do cabelo. Daí passa em todo o fundo do cabelo. Toda a parte onde é cabelo. Feito, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu consegui terminar com 2 minutos de atraso e não 30 minutos, como na outra live. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenham conseguido entender o que é para ser feito, né? O que a gente estava fazendo, o que a gente estava trabalhando. Daí eu mando foto no grupo da boca e do nariz, e daí a gente pode até terminar depois na outra aula a boca, né? O nariz até que deu para vocês terem uma ideia, só a boca que dá para a gente fazer um pouquinho mais da boca, tá? O olho é demoradinho também, mas daí a gente começa já a trabalhar na próxima aula, já vamos pro retrato, tá? Isso, muito obrigada pela participação de vocês. Até terça. E bom final de semana, hoje é sexta, né? Um abraço para todo mundo, um beijo. E um abraço para as minhas colegas da Aquarela que estão nos assistindo. Tudo de bom aí, bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina. Não, obrigada. De nada. Até terça.